Buenas, meus queridos, e primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Já estamos em 2018 e muitos de vocês estão chegando em Rosário daqui a algumas semanas, para não dizer dias, não é mesmo? Então, voltando para Rosário, eu comecei a pensar sobre algumas coisas relacionadas à minha primeira semana em Rosário e que seriam muito interessantes de saber antes de chegar aqui, para não passar por certas coisas que eu passei. Então eu listei algumas delas, alguns pontinhos aí, 7 pontinhos, para que a gente possa conversar sobre isso hoje, ok? Então, como vocês sabem, eu me mudei lá no inverno de 2011 para Buenos Aires. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei em Buenos Aires foi, obviamente, sem saber falar espanhol, ter que procurar um taxista e pedir para ele me levar para o centro de Buenos Aires, para um endereço que eu não sabia nem se era certo. Então, algo muito importante para vocês. Obviamente, a diferença de Buenos Aires para Rosário é que o aeroporto de Rosário ele é muito menor, então é muito mais fácil de você conseguir qualquer taxista. Você sai da porta do desembarque, do seu lado esquerdo vai estar cheio de taxista esperando para poder levar você para Rosário, para o centro de Rosário, senão você pode pegar o ônibus, caso tiver moedas de peso, mas acho pouco provável, porque, né? Você vai estar chegando agora. Existem as duas possibilidades para que você possa se locomover do aeroporto para o centro de Rosário, que é por táxi ou também por ônibus. Tem a opção também dos transportes privados. Rosário, infelizmente, não tem Uber, mas enfim, tem os transportes privados que vocês podem pesquisar no Fala Rosário, o link vai estar aqui embaixo para vocês. Mas enfim, aí tem outro problema. Você entra no táxi, você simplesmente fica com uma noia na cabeça, não sabe se realmente está chegando no lugar certo, se vai poder encontrar e tudo mais. Então, outra dica muito interessante para vocês é, quando vocês estiverem no Brasil ainda, procurem no Google Maps aonde fica e tentem baixar o mapa da rota do aeroporto até o endereço onde você vai ficar. E tente também utilizar os recursos do Google Maps para poder identificar o lugar, ou obviamente pelas fotos da página de onde você vai morar. Vou contar bem rapidinho para vocês por que eu digo isso. Porque quando eu cheguei em Buenos Aires, eu peguei o táxi e fui até o centro de Buenos Aires. Daí um erro meu e também um erro, talvez, da residência universitária que eu fui morar, no site não mostrava a fachada em si, como é que era a entrada do prédio. Então eu fiquei procurando desesperadamente onde é que ficava o número 86 da Avenida Cachao, em Buenos Aires, o qual não dava para encontrar porque ela estava perdida atrás de uma banca de jornal. Então, por isso eu digo, usem as ferramentas do Google Street View para que vocês possam saber como é que é realmente a fachada do prédio, para que quando você estiver chegando na rua, você olhe e já saiba que é lá onde você vai ficar hospedado. E já que a gente está falando sobre hospedagem, algo muito importante também, é uma dica minha, obviamente isso vai depender de ti, é sobre aonde morar nos primeiros meses. Muita gente acaba se desesperando por não encontrar apartamento nos primeiros meses. Isso é muito normal aqui em Rosário, justamente porque tem muita gente chegando em Rosário para morar nessa época do ano. Então, se você não se incomodar em morar numa residência universitária, em compartilhar quarto, ou ter um quarto privado, mas compartilhar os outros espaços da casa, procure uma residência universitária. Não só pelo fato de que você vai encontrar mais fácil, digamos assim, uma residência universitária, que até isso, dependendo da época do ano, também é complicado, mas sim também pela imersão cultural que você vai ter. Pelo fato de você estar em Rosário, morando numa residência universitária, é muito provável que ali você encontre brasileiros também, obviamente, mas também você vai encontrar pessoas de outros países ou de outras regiões da Argentina, o qual vai ajudar você muito no desenvolvimento do idioma aqui quando você chegar, principalmente para vocês que não têm contato algum com o idioma no Brasil. Por mais que você esteja fazendo o curso de espanhol, não existe maneira melhor de você aprender o espanhol que estando imerso na cultura. Obviamente isso também te dá aquela pauta para conhecer as pessoas, ver se você tem afinidade ou não com alguma delas e depois talvez até procurar um lugar para morar, algum apartamento para morar mais perto das férias de inverno ou pelo meio do semestre, que é quando começa a aliviar, digamos, a procura imobiliária aqui na cidade de Rosário. Outra questão muito importante, e isso eu lembrei porque me perguntaram ontem justamente sobre isso, que é sobre medicamento, sobre como trazer medicamento. Se caso você utiliza algum medicamento controlado do Brasil, primeiramente traga ele com receita, ok? E se caso você utiliza algum outro tipo de medicamento que não precisa de receita para comprar, mas que você não sabe se ele tem ou se não tem aqui em Rosário, por exemplo, para tratamento de dor de cabeça, de enxaqueca,
ou anticoncepcional, por exemplo. Se você não sabe se o medicamento existe com o mesmo nome aqui, dê uma pesquisadinha antes. E se caso você não encontrar, procure o princípio ativo do medicamento que você utiliza, e quando chegar na farmácia aqui vai ser muito mais fácil de você conseguir comprar ele. Eu tive a grande sorte de me mudar para Buenos Aires e ficar doente no meu segundo dia. E eu não sabia para onde correr em Buenos Aires. Eu tive a sorte de que era só uma gripe no meio do inverno, mas se caso fosse algo um pouco mais complicado, eu ia provavelmente ter que procurar um médico e eu não sabia para onde correr. Em Rosário, outra vantagem é que vocês podem correr para qualquer hospital público da cidade, que eles vão atender vocês sem distinção alguma, como eu já falei em vídeos anteriores. Talvez role aí um probleminha na comunicação, porque vocês ainda estão aprendendo espanhol, mas isso é o menor dos problemas nesse momento. E já que a gente está falando sobre moradia, como chegar e tudo mais, tome cuidado quando for atravessar a rua. Talvez você esteja super habituado com isso no Brasil, mas aqui em Rosário a faixa de pedestres raramente é respeitada. Basicamente todas as principais ruas com muito movimento, elas têm sinalização e tudo mais, mas tome aquele cuidado, daquele conselho de mãe, de olhar para os dois lados, caso for avenida, para que não aconteça nenhum acidente. Digo porque já presenciei um aqui com uma brasileira que foi atravessar. Enfim, coisas do passado. Já que a gente está falando sobre imersão cultural, aproveite todos os eventos culturais que a própria Prefeitura de Rosário organiza aqui na cidade. Em basicamente todos os parques vocês vão encontrar nos finais de semana e até nos dias de semana atividades culturais para que você possa conhecer um pouco mais da cultura argentina, rosarina, e também, obviamente, ir conhecendo um pouquinho mais e aprendendo um pouquinho mais do idioma espanhol. Além disso também, eu já comentei aqui no canal, mas existe um centro da juventude que ele fica no Parque Espanha. Se caso vocês jogarem na internet Centro de la Juventud Rosario, como está escrito aqui embaixo, vocês vão encontrar ele e vai ter lá várias oficinas e cursos que vocês podem fazer de artes circenses, fotografia, dança, enfim, várias atividades que vocês podem fazer e gratuitamente. Então aproveitem tudo isso e também baixem o aplicativo da Agenda Cultural de Rosário, que aí vocês podem acompanhar todos os eventos culturais. E o bom desses eventos é que a maior parte deles, para não dizer todos, são gratuitos. Algo que eu vejo muitos brasileiros quando eles estão chegando aqui é que basicamente todo mundo quer morar ao redor da faculdade. Uma dica que eu dou para quem está chegando é: não se restrinja na região onde você vai morar. Se você não conseguiu apartamento na região ao redor da faculdade ou no centro, comece a procurar um pouco mais afastado, que muito provavelmente você vai ter uma surpresa de encontrar um apartamento muito mais barato ou uma casa muito mais barata, talvez um pouco mais afastado, mas que te gere um pouco mais de qualidade de vida. E isso é algo que eu falei nesse vídeo que está linkado aqui em cima. Eu diria que o próximo ponto é um dos pontos mais perguntados aqui no canal e pelas redes sociais, que é com respeito ao câmbio. Primeiramente, não compre pesos no Brasil. Se caso você for comprar pesos no Brasil, compre muito pouco, só para ter aquele pouquinho de dinheiro para chegar e poder comer e tudo mais, até se ajeitar aqui. Se você for da região sul do Brasil ou de alguma região onde tem muito argentino fazendo turismo, talvez você consiga com uma cotação ok. Mas antes, dê uma pesquisada no site que está aqui embaixo, que ele diz a cotação do real todos os dias nas principais casas de câmbio de Rosário. Obviamente não é todo mês que você vai ter real em espécie para poder fazer câmbio aqui em Rosário, porque não tem como você sacar reais no caixa eletrônico aqui na Argentina. E muita gente acaba pensando que talvez seja vantajoso tirar o dinheiro do caixa eletrônico de algum banco associado aqui na Argentina. Mas não faça isso também, porque as taxas de impostos que vocês vão pagar são muito elevadas e não compensa. Compensa vocês fazerem o câmbio com serviços como, por exemplo, o Western Union. Eu vou deixar o link do Western Union aqui embaixo também. A cotação é muito boa, tem uma taxa de serviço também, mas existem outros serviços que são muito parecidos, em que você deposita no Brasil e a pessoa retira ela aqui. Existem os cambistas brasileiros que trabalham aqui em Rosário, num sistema muito parecido também, em que vocês podem pesquisar sobre a cotação deles lá no grupo de brasileiros aqui em Rosário, que é o Fala Rosário, o link está aqui embaixo. E um ponto muito importante também que eu acho interessante a gente comentar, e algo que a gente já falou aqui no canal também. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu fiquei doente na primeira semana em Rosário? Isso acaba fazendo com que a gente se pergunte realmente se aquilo que a gente está fazendo é certo. Bate aquela vontade de voltar para casa, de ter toda aquela comodidade e tudo mais. Então, se sentir na dúvida e se perguntar sobre se aquilo está certo ou está errado, se você está fazendo a escolha certa, é normal. A gente sempre vai fazer isso. Obviamente, depende da gente poder pensar um pouquinho e olhar para frente e ver se isso realmente vai trazer para você
o resultado que você quer pro resto da sua vida. E é com essa mensagenzinha um pouquinho reflexiva que a gente termina o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente tá quase chegando a 20 mil inscritos. Comenta, compartilha, curta esse vídeo, comentem o que vocês querem que eu fale aqui nos próximos vídeos aqui do canal. E é isso, a gente se vê semana que vem. Até mais, tchau!